bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando. Bom dia, meu querido ouvinte. Este é mais um dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Com alegria estamos de volta ao seu lar com o programa 30 Minutos com Deus. Uma mensagem de amor e esperança da Igreja Batista da Esperança. Programa apresentado pelo seu pastor Ivan Andrade dos Santos. Querido irmão, querido amigo, mais uma vez estamos juntos através desta emissora. Até o domingo passado nós estivemos ligados à Primeira Igreja Batista de Salinas, nossa igreja mãe, e a partir deste domingo nosso programa será colocado no ar através dessa emissora, mais ligado à Igreja Batista da Esperança, que foi organizada no dia 30 de abril, na quinta-feira passada. Esperamos que você continue ligado conosco, que nós possamos juntos aqui espalhar a mensagem de Deus. Que a bênção de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua família, neste mês tão significativo que é o mês de maio. E hoje eu quero falar o que fazer em tempos adversos, tempos difíceis. E a família precisa da bênção de Deus. E eu proponho no meu coração ajudar você através de nosso programa com músicas, com a mensagem da Palavra de Deus durante esse mês de maio. Primeira música de hoje, vamos pensar no bom pastor que cuida de nós, cuida da família, cuida de nós. Quero Salvador comigo, ao seu lado sempre andar. Quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, porque fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, dia a dia em meu viver, através de luz ou sombras, no desgosto e no prazer, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Eu quero mandar um abraço para todos os irmãos, amigos nossos que completaram mais um ano de vida nesta semana que passou. Sinta-se abraçado por Deus, sinta-se abraçado pela Igreja Batista da Esperança, pelo pastor Ivan. Escute a música Bondade de Deus.
Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, eu te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Agora você vai ouvir com nosso querido Vavá Rodrigues, um nordestino que veio para São Paulo, e ele canta Bora Lá Trabalhar. A vida tem as suas dificuldades, as lutas, mas nada melhor do que a gente enfrentar com coragem e, acima de tudo, com a nossa confiança no Senhor. Bora lá trabalhar. Dá trabalho viver e é barato sonhar. Só é caro pisar nesse chão com a carga que o mundo nos dá. Dá trabalho seguir, custa nada confiar na leveza da vida se o mestre levou o nosso peso pra lá. Tem um salmo pra ler e outro pra decorar. A história é memória de tudo que dá pra lembrar.
do trabalho que deu, dos momentos de paz, pois a glória é o destino que já foi comprado no altar. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Bora lá trabalhar, semear a semente na vida de mais alguém. Não sei como vai ser quando a hora chegar de pegar a estrada e partir pra bem longe e não mais voltar. Mesmo assim vou seguir, vou em frente tocar, caminhar na certeza que a vida infinita afinal vai chegar. Ainda há muito a fazer e eu não vou sossegar. E enquanto houver tempo eu canto, não vou me calar. Dá trabalho viver, não tem como negar, mas o mestre o peso da vida fez aliviar. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Bora lá trabalhar, semear a semente na vida de mais alguém. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Bora lá trabalhar, semear a semente na vida de mais alguém. Neste momento, eu quero ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Hoje eu leio em Jeremias capítulo 29, 4 a 11. Diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e ore ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Que o Senhor nos abençoe. Meu querido irmão, meu querido amigo, esse texto que nós lemos é muito significativo, principalmente para a época que nós vivemos. O povo de Judá estava no cativeiro na Babilônia, e isso aconteceu quando faltava 586 anos
para Jesus vir ao mundo, eles foram deportados para uma terra distante, para a Babilônia, terra dos caldeus. E eu fico imaginando que no coração daqueles homens, daquelas mulheres que foram arrancados lá de Jerusalém, da terra de Israel, aquelas pessoas que foram levadas para a Babilônia, como o coração dessas pessoas devia estar despedaçado. Com certeza, muitos deles haviam perdido a esperança. Muitos deles achavam que a vida não tinha mais futuro para eles. Muitos deles talvez tenham pensado que Deus os havia abandonado. No entanto, o Senhor usou o profeta Jeremias para falar essas palavras que nós lemos. E assim nós podemos tirar lições para o nosso viver. Deus prometeu trazer o seu povo de volta para a terra que Ele lhes havia dado aos seus pais, aos seus antepassados. E isso aconteceu 70 anos depois do exílio, eles voltaram para Jerusalém. Mas o que isso tem a ver conosco? Eu quero dizer a você, meu querido amigo, minha querida amiga que me escuta agora, talvez você, olhando para o seu redor, olhando para as coisas que acontecem, talvez você esteja desanimado, talvez você esteja frustrado. Como eu vou educar os meus filhos? O que será da minha família? O que será dos meus descendentes, dos meus filhos, dos meus netos? E por aí, muitas coisas talvez estejam inquietando o seu coração. Mas assim como Deus instruiu o seu povo no exílio, Ele também nos mostra como nós devemos viver hoje, com fé, com esperança, mesmo quando nós enfrentamos tempos adversos, tempos difíceis. Então, você como pai, você como mãe, que está me ouvindo agora, como eu propus no meu coração falar sobre família nesse mês de maio, eu quero direcionar essa palavra a você que é pai, a você que é mãe. O que fazer em tempos adversos, tempos difíceis? Primeira coisa que nós aprendemos aqui: continue vivendo, construam casas e habitem nelas, plantem jardins, comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e dê as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas, diz os versos 5 e 6. Então, em tempos difíceis, nossa tendência é parar tudo, colocar os nossos sonhos na gaveta, desanimar, achar que não tem mais jeito, adiar os nossos projetos e talvez esperando dias melhores. Mas Deus nos chama, meu amigo, Deus nos chama a continuar vivendo, mesmo quando as condições sejam as mais adversas, as mais difíceis. Então eu digo a você, em nome do Senhor Jesus, continue trabalhando, continue sonhando, continue estudando, continue cuidando da sua família, continue servindo, continue plantando sementes, continue sonhando com o futuro e trabalhando para que os seus sonhos, os seus projetos sejam realidades. O projeto de ter uma família abençoada, uma família unida, uma família que agrada a Deus, que faz a diferença aqui. Deus usa a nossa fidelidade no presente para preparar um futuro melhor. Outra coisa que nós aprendemos através desse texto é que em tempos difíceis, adversos, Deus está dizendo: multiplique-se e não diminua. Multiplique-se e não diminua, diz o verso 6 de Jeremias 29. Então, tempos difíceis, às vezes, nos pressionam a diminuir a fé, a diminuir o entusiasmo, a diminuir o amor, a diminuir os planos, a diminuir a vontade de viver. Mas Deus diz: não diminua, não permita que o medo faça você reduzir os seus sonhos, faça você reduzir quem você é, o que Deus colocou nas suas mãos.
cresça espiritualmente, fortaleça a sua família, desenvolva os dons que Deus deu a você, os talentos, avance mesmo que haja dificuldades. A fé verdadeira não encolhe diante da crise, mas ela cresce, mesmo que os dias sejam difíceis, mas a nossa fé, ela precisa crescer. Em tempos humanamente adversos, busque a prosperidade, não essa prosperidade ensinada por alguns que às vezes exploram as pessoas, mas Deus diz: busquem a prosperidade da cidade, para a qual eu os deportei, e ore ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela, diz o verso 7. Então, muitas vezes estamos em lugares ou situações que às vezes não escolhemos. Às vezes um trabalho difícil, às vezes um ambiente complicado, e a tentação é a gente reclamar ou desejar sair daquele lugar. Mas Deus nos chama a florescer onde Ele nos plantou. Deus nos chama para sermos bênçãos onde estamos. Então ore pelo seu trabalho, ore pela sua cidade, ore pela sua escola, ore pela sua família e contribua para que o lugar onde você está plantado floresça, melhore. Eu gosto muito da história de José, chamado José do Egito, o filho de Jacó, que foi vendido pelos seus irmãos. Ele tinha tudo para ficar amargurado no seu coração, mas ele escolheu perdoar. E onde ele foi bênção. Onde ele esteve, onde ele estava, ele foi bênção. Na casa daqueles que o fizeram de escravo, lá no palácio, na prisão, todo lugar que José estava, ele florescia, ele mostrava que havia algo especial na vida dele. E é isso que Deus quer que aconteça na vida de todos os seus filhos aqui, em todos os seus servos. Então, em tempos difíceis, adversos, não deixe enganar também pelos que profetizam mentiras. Deus está dizendo ao seu povo que apareceriam profetas, adivinhos, que falariam coisas que não eram vindas de Deus, provenientes de Deus. Hoje também existem vozes que nos confundem, promessas vazias, e há sempre alguém prometendo atalhos, facilidades e um caminho sem dificuldades aqui, um caminho sem cruz. Tempos difíceis que nós vivemos, e eles pedem discernimento da nossa parte. Não se deixe levar por expectativas ilusórias. Firme-se na palavra de Deus. Permaneça em Deus e mantenha a distância de qualquer ensino que não provenha de Deus. E por último, permaneça firme na verdade. O Senhor certamente cumprirá a sua promessa. Os versos 10 e 11 dizem: quando se completar os 70 anos, eu cumprirei a minha promessa e eu os levarei de volta. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então Deus prometeu e Ele cumpriu. Os tempos difíceis, adversos, meu irmão, meu amigo, não cancela os planos de Deus. Deus continua escrevendo a história, mesmo quando não entendemos o processo. Então fique firme, confiando no Senhor. Deus sabe onde você está plantado. Deus sabe o que você está enfrentando junto à sua família. E Deus tem planos maiores do que o momento presente. E eu finalizo essa mensagem mostrando que o exílio da Babilônia foi um dos momentos mais difíceis do povo de Deus. Mas foi também um momento em que Deus falou com mais clareza sobre a esperança e o futuro. E da mesma forma, os dias de hoje são adversos, são difíceis, enfrentamos muitas lutas, mas Deus nos ensina, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda a vencer quaisquer dificuldades aqui. Então continue vivendo, continue crescendo, sem encolher, busque a prosperidade
trabalhe para que sua vida seja melhor cada vez, rejeite aquelas coisas, aquelas promessas vazias de enganos ou de mentira e permaneça firme na confiança no Senhor, colocando toda a sua vida, toda a sua confiança na pessoa bendita de Jesus, que deu a sua vida por nós, que veio a este mundo para nos trazer vida e vida com abundância. Creia em Jesus e certamente Deus abençoará a sua vida, a sua família. Amém? Amém. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor. Confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Vamos orar? Querido Deus, eu quero te agradecer pelo privilégio que o Senhor me dá de poder compartilhar da Tua palavra neste momento. Abençoe, ó Deus, cada homem, cada mulher, cada pessoa que escutou a Tua palavra através de nosso programa. Aqueles que têm vivido sem esperança, sem alegria, sem esperar algo melhor para o seu viver, que nesta manhã, neste momento, abra o coração e recebam Jesus Cristo, aquele que dá vida em abundância ou com abundância, aquele que nos ajuda aqui nessa terra e muito mais na eternidade. Ó Deus, sara os enfermos, aqueles que estão depressivos, aqueles que estão no lar, no leito de dor. Visita cada um neste momento com a Tua graça, com o consolo do Senhor. Em o nome de Jesus que eu faço essa oração. Amém. Visite a Igreja Batista da Esperança, na rua Vereador Lincoln Gonçalves, número 78, antiga rua 15 de novembro. Nossos cultos são nas quartas-feiras e domingos às 19 horas. E nossa escola bíblica nos domingos às 8:30 da manhã. Volte a nos ouvir no próximo domingo às 6h30 o programa 30 Minutos com Deus. E tenha um bom dia com Jesus.